Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de se expressar, né? Escondem os seus sentimentos, negam e acabam não conseguindo se abrir, né? E para essas pessoas é complicado e muitas vezes as pessoas ao redor acabam julgando essas pessoas, acabam rotulando, enfim, né? É muito difícil para essas pessoas conviver, se isolar e serem vistas, né, dessa maneira. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Patrícia Teubner, sou psicóloga clínica, trabalho com a psicanálise e se você quer se entender melhor as suas emoções, vem comigo. As pessoas que têm muita dificuldade de se expressar, expressar o que elas sentem, o que pensam, o que gostam, né? Enfim, expressar os seus sentimentos e as suas emoções, elas costumam se isolar um pouquinho, né? Ter dificuldade de se relacionar, de conversar, costumam ser mais tímidas, né? Mais introspectivas. E aí, as pessoas ao redor costumam querer saber um pouco mais, né? Querer entender, querer muitas vezes julgar e querer muitas vezes saber mais até do que a própria pessoa, né? Querer encontrar explicações mirabolantes ou criar suas próprias ideias e suas próprias explicações, né? Isso é muito perigoso, né, gente? Porque dificilmente essas pessoas chegam até essas pessoas mais tímidas para entender, para conversar, para perguntar. Por que essas pessoas têm tanta dificuldade de se expressar? Por que, de repente, que essas pessoas têm essa dificuldade? Pode ser por inúmeros motivos, né? Lá na infância, essas pessoas tímidas, muitas vezes, não viveram experiências que estimularam, né, a sua expressão dos sentimentos. Muitas vezes podem ter sido reprimidas, vivido experiências onde a sua voz e as suas emoções não eram valorizadas, né? Muitas vezes não tiveram referências ao redor, né, de expressar as emoções. Então, muitas vezes escutaram aquelas famosas expressões de criança não tem que falar, criança não tem opinião, né? Cala a boca, vai pro seu canto, não é? Enfim, quantas e quantas vezes as crianças não tiveram que se calar, né? Engolir o choro, engolir tudo que sentiam. Então, muitas vezes essas crianças, além de não terem vivido experiências, né, com pessoas que se expressavam, né, de maneira natural, espontânea, elas também não foram estimuladas e quando se expressavam eram reprimidas, eram podadas, né, eram criticadas. Muitas vezes as crianças, né, quando começam a falar, começam a se expressar, quantas críticas sofrem, né? Ah, você não sabe nada. Mas você fala tudo errado. Mas você gagueja. Que voz ridícula. Você não sabe nada, você fala tudo errado, você só fala abobrinha. Então, muitas coisas acabam inibindo as crianças, né, e acabam fazendo com que elas se fechem. Outra possibilidade também, né, de explicação para essa dificuldade de se expressar são situações em que a criança vive, né, desde a infância ao longo da sua vida. Como traumas, agressões, né, situações traumáticas de qualquer sentido, situações difíceis, né, rejeição, falta de afeto, isolamento, abandono, né, são situações onde a criança se vê sozinha, né, sem apoio e completamente indefesa. Então, essas situações fazem com que ela se recolha, né, com que ela tenha muita dificuldade de se colocar de qualquer maneira. E a fala, né, a expressão, seja pela fala, seja a expressão corporal, seja a expressão através de gestos, né, expressão facial, enfim.
ela acaba se fechando, né, e se reprimindo. Então, ela não se comunica com o outro, com o mundo externo, e acaba também não se comunicando consigo mesma. E acaba não se conhecendo, né, porque não se comunica consigo e também não se comunica com os outros. Então, é uma dificuldade de comunicação e de conhecimento tanto de si mesmo quanto com os outros que ela acaba desenvolvendo. Mas isso é pano para manga para muitos outros vídeos. Mas enfim, são explicações e são coisas que acabam acontecendo e que tem muito a ver com essa questão da dificuldade de se expressar, que vem de situações traumáticas e difíceis. Outra explicação possível, né, é que essa dificuldade seja ligada também a traços da personalidade, né, que são formados, né, também em função de todas as experiências vividas, né, que são traços de timidez, de introversão, né, que já estão aí sendo desenvolvidos por esse indivíduo, por essa criança, por esse adulto. É fato que precisamos entender um pouco essas pessoas, né, antes de levar para o lado pessoal, né, de achar que, mas aquela pessoa se fecha, aquela pessoa não chegou até mim, não conversou, não me procurou. Por quê? Porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é metida, porque ela é snob, porque ela não gosta de conversar, porque ela gosta de se isolar, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Então, antes de julgar, antes de criticar, antes de condenar, antes de rotular, né, entenda. Procure saber, procure conversar, procure saber o contexto de vida daquela pessoa, procure saber quais são as dificuldades que ela tem, né? Muitas vezes, e na maioria delas, né, essas pessoas querem sim muito se aproximar, se mostrar, elas querem conversar, mas elas não sabem como, elas não conseguem, né? E não é porque elas querem se isolar. É porque é a única saída que elas encontram, a única maneira que elas encontram de conseguir se colocar, né, naquele espaço, é se isolando. Então, se elas pudessem, elas estariam sim, né, se aproximando, se expressando livremente. Se você pode se aproximar, se aproxime. Se você pode conversar, né, se expressar primeiro para criar uma ponte, um canal de comunicação, faça isso. Vai ser muito bom e você vai estar ajudando essa pessoa a superar uma situação muito difícil para ela, viabilizando algo muito positivo. Então, busque entender, busque ajudar. Isso vai fazer grande diferença para ela e para a relação de vocês. Vocês podem viver uma vida que vale a pena e você pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa.